E amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre de forma antecipada nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel 6 para ir ao Instagram. Endereço geral Paulo Roberto Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 13 de abril de 2026, segunda-feira, segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus, ano litúrgico A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com este lenço no pescoço. No rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Eu sou leitor e animador litúrgico aqui na Igreja Central Catedral Colatina Espírito Santo. Olha, você que é presidente de celebração, a missa pode ser também em homenagem a São Martinho I, que foi Papa e Mártir. A memória facultativa, cor vermelha, fica, a cargo do presidente da celebração eucarística ou da palavra. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 23 ao 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe, por meio do Espírito Santo disseste através do teu servo Davi, nosso pai, porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgiram e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, seu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo número 2. Versículos do 1º ao 3º, 4º ao 6º, 7º ao 9º refrão, versículo 12d. Felizes hão de ser todos aqueles, todos retificando, felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Repitamos! Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus. Zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então, em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei, por tua herança, os povos todos e as nações.
e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Repetamos! Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 3, versículos do 1º ao 8º. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naqueles dias, havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus na noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste do Pai, vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, temos aqui uma explicação. Nascidos do alto, os apóstolos sentem-se impulsionados a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Reunidos para rezar e alicerçados nas Escrituras, os cristãos buscam entender as tribulações que recaem sobre seus líderes. Que a fé e a oração nos ajudem a superar as dificuldades pessoais e comunitárias. Então, uma explicação breve sobre esta leitura principal, que é do Evangelho. Mas nós temos mais informações aqui. Vou passar para vocês, por exemplo, uma informação da Bíblia Ave Maria. Aqui na Bíblia Ave Maria, sobre o capítulo 3 de João, versículos do 1º ao 8º, diz o seguinte: tem uma parte que fala em príncipe. Era membro do Conselho Supremo chamado Sinédrio, príncipe. Príncipe, no caso, era o Nicodemos. Então, a explicação para isso é membro do Conselho Supremo chamado Sinédrio. Então foi esse membro, Nicodemos, que foi procurar Jesus para explicações, ele era um seguidor de Jesus às escondidas. Nascer da água, alusão ao batismo. Então Jesus fala para Nicodemos que a pessoa tem que nascer da água e do Espírito. Água, aí é alusão ao batismo. E Jesus fala sobre o vento também. O vento sopra onde quer, né? Aí o vento, o grego só possui um termo para exprimir vento
e espírito, de onde provém o jogo de palavras que dificilmente se pode traduzir. Bem, e agora aqui na Bíblia Pastoral, temos que ter muita cautela com ela, mas vamos lá, porque há uma explicação aqui. Bíblia Pastoral de 1990, se não me engano, uma Bíblia antiga, e que muita gente, 1990, muita gente lúcida, né, acha que é da teologia da libertação. Por isso temos que ter cuidado ao verificar os rodapés. Aqui diz o seguinte: ter fé em Jesus não é só admirar o que ele diz e faz. É entrega para o compromisso total com Jesus, que exige transformação profunda, um novo nascimento. Isso implica não apegar-se a esquemas e estruturas estabelecidas, mas relativizá-las, a fim de estar sempre aberto para a novidade de Deus. Quem se converte é guiado pelo Espírito de Deus e se torna imprevisível para os homens. Essa liberdade da fé cristã é celebrada eficazmente através do rito significativo do batismo. É uma explicação boa, né? Bem, oitava da Páscoa, aliás, segunda semana da Páscoa, portanto a igreja ainda vive a Páscoa de Jesus, é a segunda semana da Páscoa, e vamos saber como a igreja nos orienta a respeito dos santos do dia. Vejamos aqui se tem santos que os católicos têm devoção neste dia. 13 de abril. É dia de São Martinho I, Papa e Mártir. A missa pode ser, inclusive, em homenagem a esse santo. De acordo com o site do Vaticano, em seu pontificado, desde 649, Martinho condenou veementemente no Concílio de Roma o monotelismo, heresia que negava a dupla natureza de Jesus. Por esse motivo, mal visto pelo imperador de Constantinopla, ficou prisioneiro na Crimeia, onde morreu em 655. Desde então é venerado como mártir. E temos mais informações do site da TV Rede Século XXI. Originário de Todi e diácono da Igreja Romana, Martinho I foi eleito ao sumo pontificado após a morte do Papa Teodoro, em 3 de maio de 649, e logo mostrou mão firme no governo do leme da Barca de Pedro. Não pediu nem aguardou o consentimento à sua eleição da parte do imperador Constante II, que no ano anterior promulgara documento em defesa da tese herética dos monotelistas. Para barrar a difusão da heresia, 3 meses após sua eleição, o Papa Martinho convocou um concílio na Basílica de São João de Latrão, convidando todos os bispos do Ocidente. A condenação dos escritos monotelistas, sancionada nas 5 sessões solenes, provocou irritada reação da corte bizantina. O imperador ordenou ao exarca de Ravenna, Olímpio, que fosse a Roma e prendesse o Papa. Olímpio quis cumprir as ordens imperiais com algumas alterações e tentou, por meio de seu escudeiro, assassinar o Papa na celebração da missa na Igreja Santa Maria Maior. No momento de receber a hóstia consagrada das mãos do pontífice, o sicário puxou o punhal, mas foi imediatamente atingido por uma cegueira total. Provavelmente o fato convenceu Olímpio a trocar de atitude e reconciliar-se com o pontífice e projetar uma luta armada contra Constantinopla. Em 653, morto Olímpio de peste, o imperador pôde cumprir a sua vingança, fazendo com que o novo exarca de Ravenna, Teodoro Calíopa, prendesse o Papa Martinho, acusado de ter se apossado ilegalmente do alto cargo de sumo pontífice e de haver tramado com Olímpio contra Constantinopla. Foi então conduzido de navio até a cidade de Bósforo. A viagem, que durou 15 meses, foi o início de um cruel martírio. Durante as numerosas escalas
A nenhum dos fiéis foi concedido aproximar-se dele. Não lhe era dada nem água para se lavar. Chegando a Constantinopla em 17 de setembro de 654, o Papa ficou estendido numa cama na via pública, recebendo insultos do povo durante o dia inteiro, antes de ser fechado por 3 meses na prisão. Depois iniciou-se longo processo, no qual os sofrimentos foram inúmeros. Humilhado, despido e exposto aos rigores do frio, carregado de correntes, foi fechado na cela reservada aos condenados à morte. E no dia 16 de março do ano 651, Martinho I foi levado secretamente para o exílio na Crimeia. Sofreu fome e ficou no absoluto abandono durante meses até que faleceu em 16 de setembro de 655. São Martinho I, rogai por mim, rogai por nós, um mártir de Cristo. Santo do dia 3 de abril é Santo Hermenegildo, também mártir, hein? Santo Hermenegildo, mártir de Cristo. De acordo com o site do Vaticano, Hermenegildo era filho do primeiro rei visigodo e ariano da Espanha no século VI, porém casou-se com uma católica e se converteu. Preso em Tarragona, foi assassinado por ordem de seu pai por rejeitar receber a comunhão por mão de um bispo ariano. Santo Hermenegildo é padroeiro da Espanha. São Vítor é santo do dia 3 de abril. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, São Vítor nasceu em Passos, Portugal. Ele recebeu o batismo de sangue ao ser preso e morrer como mártir ao defender a fé em Deus. São Vítor viveu toda a sua juventude para Deus sem renunciar à sua fé, por isso foi decapitado. Invoquemos São Vítor nos momentos espiritualmente difíceis e quando soprarem os ventos contrários da fé. Nossa Senhora da Penha é comemorada no dia 13 de abril. Olha, de acordo com o site conventodapenha.org.br, Nossa Senhora da Penha é também denominada Mãe, Rainha e Senhora das Alegrias. Também era conhecida como Nossa Senhora dos Prazeres. A imagem tem as cores rosa, que representa a humanidade de Maria, e o azul, sua divindade. As vestes inspiraram o Dr. Jerônimo Monteiro, então governador do Espírito Santo, a estabelecer em 1908 as mesmas cores para a bandeira do Estado. Em 1947, quando a bandeira foi oficializada, o vermelho do manto da padroeira foi trocado definitivamente pelo rosa. O menino Jesus no colo é a razão pela qual a Virgem é Senhora, Rainha e Mãe da humanidade. Se o filho é rei, a mãe, é rainha, no caso Nossa Senhora. Jesus é seu filho e ao mesmo tempo o criador do universo. Com a construção da ermida, que significa capela, sobre o penhasco, que significa pedra, popularizou-se o nome Nossa Senhora da Penha, referindo-se primitivamente ao lugar do que há uma virtude na vida da santa. A devoção original é Nossa Senhora das Alegrias, advinda das 7 alegrias de Maria, título esse atribuído a Maria, alicerçado na tese dos santos padres que afirmam desde o século IV que Cristo, após sua ressurreição, visitou primeiro sua mãe. Ela é a padroeira do Estado do Espírito Santo. O convento da Penha fica no alto do monte do bairro Prainha, no município de Vila Velha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, que é o nosso Criador, o Criador do mundo. Acesse Paulo Roberto Maciel.